dia, pessoal. Aqui é o Evandro Fioravante quem vos fala, do Império dos Bots, e eu venho apresentar para vocês aqui o lançamento do robô Alpha X, que é um robô baseado em inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês aqui, através de uma apresentação, algumas questões relacionadas ao robô. A primeira, uma introdução para vocês terem uma visão geral de como esse robô funciona. Depois eu vou falar a respeito das características do robô. Eu vou falar sobre a rentabilidade, tá? Os planos existentes e também sobre o grupo do WhatsApp, tá? E também como que vocês podem tirar dúvidas conosco a respeito de tudo que vai ser apresentado aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então aqui uma breve introdução sobre o robô. Eu vou ler aqui para vocês e vou explicando, tá? O Alpha X é uma solução inovadora de inteligência artificial para traders no MetaTrader 5. Então o que vocês precisam entender? Esse robô, ele trabalha com inteligência artificial. Isso significa que não existem parâmetros nesse robô, tá? Eu falo de parâmetros relacionados com configurações, como por exemplo, você não vai precisar definir o take profit, você não vai precisar definir o stop loss, você não vai precisar definir as funcionalidades do robô, porque o robô ele vai se adaptar ao cenário e vai fazer as entradas de forma automática. Isso é muito interessante, considerando que o mais difícil que a pessoa tem para poder fazer algum tipo de operação é realmente fazer a parametrização, porque às vezes a pessoa, através de backtests, né, ela procura pelo melhor setup para poder operar, e isso realmente é uma coisa bem difícil de fazer. Às vezes a pessoa faz ali otimização avançada, às vezes a pessoa utiliza diversos tipos de técnicas existentes para poder encontrar uma boa parametrização para o seu robô, tá? E nesse caso a pessoa não vai se preocupar com parametrização, considerando que o robô vai colocar vai fazer a compra ou a venda no momento adequado. O robô vai calcular o tamanho do take, o tamanho do stop de forma automática. O robô ele vai verificar se existe a necessidade de fazer parciais, se existe a necessidade de fazer stop móvel, tá? E também uma outra coisa, o robô para o MetaTrader 5, não é para o MetaTrader 4, tá? Aqui fala que o robô é desenvolvido para operar exclusivamente em contas net, tá? Então vamos lá. Por que a gente não está trabalhando com conta Red, tá, pessoal? É uma questão de velocidade das execuções. A gente percebeu que em conta net, tá, a velocidade das execuções do robô é muito maior do que em conta Red. A gente com certeza pode fazer algum tipo de alteração futuramente para poder também trabalhar com conta Red, mas inicialmente iremos trabalhar com conta net. Já percebemos aqui, né, que a velocidade de execução é maior. O robô utiliza técnicas avançadas de análise como Fibonacci, tá, suporte e resistência, e price action para fazer operações de day trade no mini índice e mini dólar. Então o que a gente tem que entender aqui? Quais são as técnicas que são utilizadas pelo robô para fazer as entradas? Fibonacci, tá, suporte e resistência e price action. Então baseado, né, nessas técnicas, tá, o robô ele faz automaticamente as entradas, tá? Para fazer operações day trade, o robô só trabalha com day trade, tá? Não trabalha com swing trade e nem com position trade, tá? Então são operações que abrem e fecham no mesmo dia. Ainda mais que a gente vai trabalhar apenas com mini índice e mini dólar. São esses dois ativos que serão trabalhados nesse robô, tá? Se a gente trabalhar, por exemplo, com swing trade, com mini índice ou mini dólar, o valor de margem que você precisa ter é muito alto. Por isso que a gente só trabalha com day trade no caso desses ativos, tá? Operação 100% automática, como praticamente a maioria dos robôs, mas esse daqui, a forma de ele trabalhar automática é muito mais profunda do que um robô comum. Porque um outro tipo de robô, ele vai trabalhar de forma automática também, porém tem aquela questão que eu falei, que você precisa parametrizar. Você precisa colocar o tamanho do seu take, o tamanho do seu stop, você precisa colocar as suas parciais, você precisa definir a estratégia que você vai operar. Aqui não, o robô faz tudo de forma automática, não tem nada que você precisa parametrizar, tá? Adaptação inteligente a todos os cenários da bolsa. Então o robô ele vai saber se existe notícia que ele não pode operar, o robô ele vai verificar as melhores entradas, tá? O robô vai se adaptar ali ao tamanho do seu alvo, ele vai colocar o tamanho do alvo de acordo com o cenário, tá? Se é um cenário mais hostil ou não. Então o robô ele tem uma inteligência para poder trabalhar de forma sozinho. O robô consegue trabalhar sozinho, tá? De acordo com os cenários da bolsa. Resultados diários sem a necessidade de configurações manuais. Então é aquilo que eu falei, tá? Você não precisa fazer nenhum tipo de configuração manual nesse robô, porque tudo é feito de forma automática. Isso é muito bom para, tá certo que para todo tipo de público isso é muito bom, mas principalmente para os iniciantes. Aqui tem mais dificuldades de criar parâmetros para o robô. Então, tanto para o público avançado como para o público inicial, isso é muito interessante
interessante, ele não precisa fazer nada. Simplesmente ele coloca o robô para operar e o robô opera 100% de forma automática, sem precisar fazer nenhum tipo de configuração, tá? Quais são as características do robô? Ele trabalha com inteligência artificial. Então aqui o primeiro item, tecnologia de inteligência artificial. O robô opera de forma automática, utilizando algoritmos inteligentes. Foi o que eu falei. O robô vai se adaptar ao cenário, ele sabe quando comprar, ele sabe quando vender. O robô, ele sabe se aquele momento ali, aquela entrada pode ser uma entrada muito agressiva, tá? Ele sabe se aquela entrada ali, ele sabe o momento de fechar a posição, tá? Ele sabe ali o tamanho do alvo que ele tem que colocar, ele sabe o tamanho do stop que ele tem que colocar, ele sabe se ele precisa fazer a parcial ou se não há necessidade de fazer parcial, ele sabe se ele precisa fazer um stop móvel. Então o robô sabe operar de acordo com cada cenário existente na bolsa, tá? Sem nenhum tipo de intervenção humana. Técnicas utilizadas foi aquelas que eu falei. Ele trabalha com Fibonacci, com suporte e resistência e com price action, tá? São técnicas aí bastante difundidas, tá? E bastante interessantes para você fazer as suas operações, tá? Sem parâmetros a serem preenchidos, foi aquilo que eu falei. O robô realiza todas as funções automaticamente, tá? Então a técnica a ser utilizada para fazer a entrada, o robô vai escolher de forma automática. O robô vai saber se ele vai trabalhar com Fibonacci, se aquele cenário é melhor para ele fazer suporte e resistência, ou se aquele cenário é melhor para ele fazer uma entrada via price action. Quem escolhe é o robô. Gestão de risco automática, foi aquilo que eu falei. Os alvos são automáticos, as parciais são automáticas e o stop móvel, que no caso seria um break-even ou um trailing stop, são ajustados automaticamente. Você na verdade nem tem essas opções para você parametrizar, porque quem parametriza isso é o próprio robô de forma automática, sem você saber, tá bom? Porque isso é feito de forma não visível, né, para nós, porque isso é o código, né, ali da inteligência artificial está fazendo esses ajustes, tá? Outra coisa importante aqui é que o robô não faz martingale, tá? O robô não trabalha com martingale, que é uma técnica muito agressiva, né? Eu não vou dizer se é boa ou ruim, isso depende muito da estratégia de cada pessoa, mas o robô não trabalha com martingale. Operação em mini índice e mini dólar. O robô só vai trabalhar com esses dois ativos, mini índice e mini dólar. Realiza day trade com foco em rentabilidade diária de 150 a 600 reais, tá? Eu vou explicar para vocês nos planos como é que funcionam essas rentabilidades, tá? Para vocês entenderem aqui, porque a rentabilidade vai depender do plano que você escolher. Recomenda-se o uso de VPS, evita a queda de conexão ou energia que possa interromper a operação. Então o que vocês precisam entender? É obrigado a ter uma VPS? Não, você não é obrigado a ter VPS. Você consegue operar sem VPS, tranquilo. Mas é recomendado você operar sem VPS? Não é, pessoal, recomendado. Porque a VPS, ela evita que o robô pare as operações, né? Evita que o robô não continue com as operações, tá? Porque o que acontece, tá? Uma queda de conexão com a internet ou uma queda de energia elétrica vai fazer com que o robô pare de operar. Isso vai acontecer, tá? Só se você falar, na minha região onde eu moro aqui, nunca acontece queda de energia, nunca acontece queda de conexão com a internet. Maravilha, tá? Quer dizer, pode acontecer no momento em que você não está operando também, mas é sempre um risco operar sem VPS. O robô funciona? Vai funcionar, vai operar, mas pode acontecer isso que eu falei. Uma operação pode não ser aberta ou não ser fechada por causa de uma queda de conexão ou de energia elétrica. Aí tem as questões, né, relacionadas a custos, né? Porque se você deseja contratar uma VPS, você vai ter um custo mensal para isso. Só que existe a corretora Genial. Eu não estou fazendo propaganda da Genial, eu não tenho nenhum tipo de parceria com a Genial, mas a Genial possui a VPS Cloud, tá? Então a Genial Cloud, na verdade, possui a Genial Cloud. Essa VPS, vamos dizer assim, né? Vamos considerar como não é exatamente uma VPS, mas vamos considerar que é como uma VPS. Ela é gratuita, tá? Para quem tem conta na Genial e também para quem tenha o RLP ativado na corretora. Então você pode utilizar a VPS da corretora de forma gratuita. Então essa é uma coisa muito interessante para você ter a VPS sem ter custo, tá? Basta fazer isso que eu te falei, abrir a conta na Genial e você também habilitar o RLP. Outra coisa, quando eu falei com relação à conta NET, é que caso a sua conta
banca seja RED, você pode fazer alteração na corretora de conta RED para conta NET, tá bom? Vamos lá. A questão da rentabilidade. Então tem aqui, ó, escolha sua rentabilidade e ajuste seu risco, tá? A rentabilidade mensal. Você pode escolher entre 10%, 20% ou 30% da sua banca inicial. Então o que acontece, tá? Se você, por exemplo, escolheu 10%, tá? E você, é que eu vou falar com relação aos planos, tá? Para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Eu acho que eu vou falar essa parte no próximo slide, eu vou explicar com relação aos planos para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que vai funcionar essa parte, tá? Mas você pode escolher a sua rentabilidade mensal. Se você quer ganhar 10% ao mês, se você quer ganhar 20% ou 30%, é até aqui só, tá? Mas tem uma coisa, o risco é ajustável. Quanto maior a rentabilidade escolhida, maior o risco. É lógico que todo mundo vai falar, não, eu quero ganhar 30% ao mês, tá bom? Mas quanto maior a rentabilidade que você busca, maior vai ser o risco. É sempre assim, porque é bolsa de valores, tá bom? Sempre vai ter um risco maior quanto maior a rentabilidade que você buscar, tá? Então isso aí a gente tem que calcular. Tá certo que você pode escolher 10% inicialmente, bateu a sua meta. Você pode mudar para 20% depois, se você quiser. Aí bateu a meta de 20%. Ah, mas eu quero mudar para 30% depois. Coloca 30%. Pode acontecer isso também, tá? Você pode ir trocando. Bateu 10%? Ah, eu vou ligar de novo o robô e vou aumentar a meta para 20. Também dá para você fazer isso, tá bom? Mas só existem essas três possibilidades. Ou você coloca 10, 20 ou 30%, tá bom? A banca inicial é de acordo com o plano que você escolher, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Prejuízo mensal automático. O robô calcula o prejuízo mensal automaticamente, conforme o cenário de mercado, tá? Então o que acontece? É o próprio robô que verifica que é melhor não operar mais naquele mês, tá bom? Isso no caso de um prejuízo. O robô verifica que aquele prejuízo não vai ser, o robô não vai conseguir recuperar aquele prejuízo que teve naquele mês. Vamos supor que perdeu R$500 no mês e o robô verifica que o cenário não está interessante para continuar operando. O robô vai voltar a operar no próximo mês. Isso eu tô falando com relação ao prejuízo. Ele pode chegar num prejuízo que ele acha que não é interessante voltar a operar, tá bom? Porque esse prejuízo aqui vai ser mais complicado de acordo com os cenários ali daquele mês. Então aí no outro mês ele volta a operar normalmente, tá bom? Fiquem tranquilo com relação a isso daqui, que até o momento a gente tá tranquilo com relação ao prejuízo, tá? A gente tá conseguindo bater a meta tranquilamente aí todo mês, tá? Então essa questão do prejuízo eu tô falando que pode, lógico, acontecer alguma hora que... Só que o prejuízo é calculado, tá? Eu não tô falando que você tem lá... Por exemplo, eu tenho uma banca lá de R$3.000 e o robô perdeu 2.000. Aí ficou com 1.000 ali. Então não é esse tipo de prejuízo, é um prejuízo calculado, tá? É um prejuízo que no próximo mês vai ser capaz de recuperar, tá? Caso tenha prejuízo. Até o momento, falei, a gente não teve esse prejuízo aí mensal, tá? E outra coisa, mesmo que tenha um prejuízo ali, por exemplo, eu tenho 3.000, ele chegou a 1.000. Se no mês ainda tiverem cenários para o robô continuar operando, ele vai continuar operando para recuperar esse prejuízo aqui, tá bom? Caso tenha prejuízo. Eu falei para vocês, a gente ainda não teve nenhum mês até o momento nos testes, aqui teve prejuízo, tá? Todo mês a gente tá fechando no lucro, tá bom? Escolhido aqui. Acho que eu tenho que falar de prejuízo porque pode eventualmente acontecer. Eu sempre tenho que falar de prejuízo. Se eu vou falar só de lucro, então eu vou falar, esse robô é um santo graal. Ele vai ganhar todo mês durante a vida inteira. Então se põe um robô lá que vai ficar 50 anos seguidos ganhando. Não é assim, pode ter um mês ali que ele fecha no negativo. Pode acontecer, tá bom? Vamos lá. A questão dos planos, tá? Então vocês têm a possibilidade de escolher um dos dois planos, tá? Uma coisa que eu tenho que pontuar, que é importante, que é o seguinte, ó, é sem possibilidade de alterar a quantidade de contratos. Você não altera nem o contrato aqui desse robô, tá? Nada é alterado, nada é parametrizado. A quantidade de contratos, ela é definida, ela já está definida de acordo com o plano, tá? O plano conservador, você precisa ter uma banca mínima de R$3.000. Aí a pessoa pergunta, Evandro, mas R$3.000, a banca é muito alta. Eu tenho R$500. Pessoal, esquece. Não dá para operar com R$500. Não dá para operar com 1.000. Você não opera com uma banca assim. É muito arriscado. Você tem às vezes a corretora aumenta a margem de acordo com ali a volatilidade do mercado. Às vezes um contrato de mini índice que a corretora está cobrando R$100 de margem por dia pode subir para 500 de acordo com a volatilidade do mercado, um risco que a corretora detectou naquele momento. Então não faz sentido você querer operar com a banca muito baixa. Não dá para operar. A gente não consegue criar uma estratégia que seja segura para operar uma banca menor que R$3.000. Não dá. Então, sem chance. Tem que ser uma banca de pelo menos 3.000, tá? Com uma banca de 3.000, o robô vai operar sempre com um contrato. Na verdade, aqui, pessoal, é o contrário, tá? Peço até desculpa para vocês que eu acabei invertendo aqui, tá bom? É o seguinte, ó. São 3 contratos de mini índice e um contrato de mini dólar, tá bom? Só fazendo a correção aqui, ó. É um contrato de mini dólar e 3 contratos de mini índice, tá bom? Ele busca de 150 a 300
R$200 por dia. Tá? O que significa isso? Tá? É o seguinte, caso você escolha esse plano conservador, o valor do plano é R$200 por mês que você vai pagar, tá bom? Por enquanto, é lógico que pode chegar um momento que a gente pode aumentar esse custo, mas por enquanto, tá? São R$200 por mês, tá? Então o que acontece? Você vai buscar de 150 a R$300 por dia. Vamos supor que lá na rentabilidade que a gente comentou, você escolheu 10%, tá? Esse 10% é sempre em cima do 3 mil, tá? É sempre em cima do 3 mil. Então, o que significa? Que se você escolheu 10% de rentabilidade no mês, quer dizer que ele vai buscar R$300 de lucro no mês. Só que tem uma coisa, ele vai somar esses R$200 do plano que você ganhou, que você pagou. Então, ele não vai buscar 300, ele vai buscar 500, tá bom? Porque você tem que pagar aqui essa parte relacionada com o preço do plano, senão não faria sentido, né? Não faria sentido, senão você ia ganhar R$300 e você pagou 200, ia ficar com 100. Então não é isso que a gente quer, tá bom? Mesma coisa se você escolheu 20%. Se você escolheu 20% de 3 mil no plano conservador, o seu lucro seria de 600. Só que você vai ganhar aqui no caso 800 no mês. Porque ganhando os 800, você tira os 200 e fica com 600. Mesma coisa 30%. Você vai ganhar seriam 900, só que tem que ser 1.100, né? 1.200 na verdade, né? Não, 1.100, tá certo. E 900 mais 200 aqui. Aí tirando os 200, você fica com 900, tá bom? O plano agressivo, a banca mínima é de 6 mil. Você vai operar com 6 contratos de mini índice. Eu acabei até invertendo aqui, peço até desculpas, mas são 6 de mini índice e 2 de mini dólar, tá? 2 de mini dólar e 6 de mini índice, tá bom? Normalmente, o mini dólar não faz nem parcial e nem stop móvel. São entradas mais secas. Ele pega, entra e vai direto pro take, tá? Ou pro loss, cara. Pode acontecer também. Mas o mini índice, normalmente, ele vai trabalhar com parciais também e com stop móvel, tá bom? Eu não tô falando em todos os cenários, mas grande maioria das vezes, o mini dólar, ele trabalha sem usar as parciais e stop móvel. São entradas mais secas, tá? A busca aqui dessa banca, desse plano agressivo no caso, é de 300 a 600 reais por dia. Bom, 300 a 600 reais por dia. Você tá vendo que, caso você escolha, por exemplo, aqui o plano, vamos supor que você escolheu 10% de rentabilidade mensal, tá? 10% de 6 mil são 600 reais. Em um dia, você praticamente já bateu a meta, caso ele chegue a 600, tá? No segundo dia, pode ser que você já consiga, em 2 dias aqui, bater a meta. Lógico, eu tô falando de uma possibilidade, né? Pode acontecer isso sim, tá bom? Vamos lá. Grupo do WhatsApp, tá? Então, o que acontece? Eu criei um grupo do WhatsApp, tá bom? Que eu vou divulgar. Eu vou deixar aí nos comentários aqui, no comentário do vídeo aqui do YouTube, e vocês podem entrar nesse grupo, tá? Esse é um grupo fechado, quer dizer que você não vai tirar dúvidas aqui nesse grupo. Esse grupo, ele vai apresentar, eu vou apresentar aqui, tá bom? Resultados diários do robô, tá? Serão divulgados no grupo fechado do WhatsApp a partir de 20 de 1 de 2025, a partir de amanhã, no caso, tá? Então, o que acontece? Esse grupo é novo, tô criando um grupo novo aqui, tá? Então, vocês vão poder entrar nesse grupo aqui tranquilamente, tá bom? E os resultados vão ser divulgados diariamente, tá? A partir do dia 20 do 1. Evandro, eu queria ver o histórico. Esquece. Não será divulgado histórico de negociações. Iremos divulgar resultados diários a partir de amanhã, tá bom? Vamos lá. Dúvidas. Entrar em contato pelo WhatsApp ou Telegram para sanar suas dúvidas no privado, tá? Então, quer dizer, o grupo do WhatsApp é fechado. É só para vocês verem os resultados do robô. Ali vocês não vão poder postar dúvidas. Só o administrador do grupo que vai apresentar aqui os resultados do robô, tá bom? Agora, se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao robô, com relação a plano, qualquer coisa que foi exposta, né? Qualquer informação que foi exposta aqui neste vídeo, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp ou Telegram, tá? Aqui no comentário, né? Na descrição do vídeo, no caso, na descrição, você pode entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp, tá bom? E se você entrar no site, você vai ter ali do lado esquerdo aqui um botão do WhatsApp e do lado direito um botão do Telegram. Vocês podem acessar e entrar em contato comigo, tá bom? Então vamos lá então, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento do robô, tá? Vocês vão perceber aqui que o robô possui um painel gráfico. Nesse painel gráfico existem alguns dados estatísticos do robô, como por exemplo, a data atual, a hora atual, a licença. A licença é o prazo de validade, né, da sua licença, do plano que você está adquirindo, o lucro do dia, a quantidade de acertos que você teve no dia, o lucro que você teve no mês, a quantidade de acertos que você teve no mês, a sua meta mensal, se ela já foi batida ou não, e o status. Aqui no caso está como status de licença não encontrada. O seu status, ele tem que estar como ok, para que o seu robô esteja funcionando corretamente. Na janela observação do mercado, você precisa ter os dois ativos de mini índice e de mini dólar, a
atuais, das letras atuais. No caso aqui, eu coloquei o ING25, que é o mini índice da letra atual, e o WDOG25, que é o mini dólar da letra atual. Esses dois ativos obrigatoriamente precisam estar aqui na janela observação do mercado. Um outro ativo também que vocês podem utilizar seria o Incifrão N, só que nem todas as corretoras possuem esse ativo, como por exemplo a BTG Pactual não trabalha com ativo de séries contínuas, mas caso a sua corretora trabalhe, é muito interessante você utilizar esse ativo para colocar o robô, porque senão você vai ter que alterar o robô, né, de ativo quando o ativo mudar de letra. Para que não haja necessidade de você fazer essa troca de ativo, você pode deixar o ativo de séries contínuas. Então você vai colocar aqui o gráfico, adicionar o gráfico aqui, né, arquivo, novo gráfico e colocar o ativo aqui, né, escolher o ativo que você quer. Depois você vai arrastar o seu robô aqui no gráfico e aqui nesse chapéuzinho aqui, né, que são as configurações do robô, você vai clicar com o botão direito do mouse e clicar na opção propriedades de AlphaX. Uma coisa que vocês não podem esquecer é de deixar o Algo Trading ligado aqui na plataforma, porque o Algo Trading, se ele estiver desligado, o robô não vai funcionar. Então vocês vão vir aqui na aba comum, vocês vão marcar essa opção permitir Algo Trading. Aqui em parâmetros de entrada, vocês vão colar o código que vai ser passado para vocês aqui e endereço do servidor. Vocês vão pegar esse endereço e vão adicionar lá em ferramentas opções, que eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona. A questão do status aqui, ele vai aparecer ok quando esse código for adicionado aqui, vocês derem ok. Se não estiver como ok o status, o robô não está funcionando. Vocês têm que entrar em contato comigo. Esse ok só vai acontecer quando vocês colocarem o código aqui e depois que vocês adicionarem o endereço lá em ferramentas opções. Em lucro máximo do mês, vocês vão aqui escolher a porcentagem que vocês querem adquirir no mês. Vamos supor que vocês escolheram 10%. Se vocês estão no plano conservador, será 10% de 3 mil. Quer dizer que o seu lucro mensal será de R$300. Lembrando que o seu lucro, na verdade, vai ser 500, porque vai somar o valor do plano que você pagou. No plano conservador é um valor de R$200, tá? Então vai somar 300 mais 200. O seu lucro vai ser 500, porque é aquilo que eu tinha explicado. Você vai ter um lucro de R$300 no mês, porém você vai pagar um plano de R$200, você vai ter um lucro de 100, não faria sentido. Então aqui em todos os planos, ele vai, as porcentagens, no caso, ele vai somar o valor do plano. No caso, R$200 para o plano conservador e R$400 para aquele que adquiriu o plano agressivo. Caso você tenha escolhido, por exemplo, 10% e a meta do mês já foi batida, você pode sim mudar a porcentagem, por exemplo, para 20% ou para 30%. Lembrando que quanto maior a rentabilidade, maior é o risco. Outra coisa que vocês podem fazer também é escolher a opção calcular taxas, tá? Então aqui é importante vocês calcularem as taxas, porque vamos supor que vocês ganharam R$300, mas tiveram ali R$100 de taxas. Quer dizer que seu lucro foi 200. Se vocês calcularem as taxas, vocês vão ter um valor próximo do que vocês vão receber ali na nota de corretagem. Não será um valor 100% ali fiel, porque a gente tem que considerar que você pode estar utilizando, por exemplo, uma opção que você paga corretagem. Caso você esteja pagando corretagem, vai somar o valor da corretagem e também o valor do imposto de renda. Aqui no caso nós estamos somando somente as taxas da operação que são cobradas pela Bovespa. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei a tabelinha da própria Bovespa. A Bovespa cobra exatamente esses custos aqui, ó. De 1 a 5 contratos, 25 centavos por contrato. De 6 a 50 contratos, 23 centavos por contrato. De 51 a 150 contratos, 17 centavos por contrato. Isso aqui, pessoal, é o day trade, tá? É no dia. De 151 a 150 contratos, 9 centavos. De 1.501 para cima, a Bovespa cobra 6 centavos. Eu deixei essa tabela aberta, com os parâmetros aqui abertos, porque pode, talvez, haver alguma alteração. Caso haja alguma alteração, esses valores aqui devem ser alterados e eu irei passar a nova tabela para vocês, lá no grupo fechado do WhatsApp, tá bom? Então vocês fiquem tranquilos quanto a isso. Normalmente estaremos aqui, ó, nessa opção, essa segunda opção, né? Trabalharemos, provavelmente, na maioria das vezes, de 6 a 50 contratos por dia, tudo bem? Então o que vocês vão fazer aqui? Copiar esse endereço, o endereço do servidor, vocês vão dar ok, vocês vão clicar aqui em ferramentas, opções, vocês vão clicar aqui na aba Expert Advisors, vocês vão habilitar essa opção relacione no quadro abaixo as URL que deseja permitir a função Web Request. Vocês vão clicar 2 vezes aqui na opção adicionar nova URL, ele vai aqui abrir, né, essa opção, vocês vão colar esse endereço, tá? Aqui já possui o endereço, tá vendo? Tá até replicado aqui, e vocês vão clicar em ok. É só isso que vocês têm que fazer. Lembrando novamente que aqui em status a opção tem que estar como ok para o robô estar funcionando corretamente. Não se esqueçam de habilitar o Algo Trading do MetaTrader, não se esqueçam de habilitar o Algo Trading aqui de dentro do robô na opção na aba comum. Também não esqueçam de colocar os dois ativos aqui, ó, atuais, tanto do mini índice quanto do mini dólar, na janela de observação do mercado. É só isso que eu tenho aqui para passar para vocês. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida de algo que eu me esqueci de falar, vocês podem entrar em contato comigo
comigo no privado, no meu WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado, pessoal.